um louva-a-Deus canibalista, uma cobra que não suporta o estresse, vacas suicidas ou patos mal criados em excesso. Fiquem à vontade, aqui estão 10 animais incomuns que brincam com a morte. Olá, ambiente! Parece que o babirusa é o animal que se encaixa perfeitamente com a expressão ter mau temperamento. Este animal beligerante com um físico particular é endêmico para as ilhas da Indonésia. Se a fêmea se assemelha a uma porca comum, o macho tem um sinal muito distinto. Seus estranhos dentes superiores, que empurram para cima, atravessam seu focinho e formam uma curva em sua cabeça. A babirusa está armada, mas não até os dentes. Se você acha que esses dentes são armas de defesa, pense novamente. Eles são, na verdade, muito frágeis. Preferem manter seus dentes intactos. Naturalmente beligerante, a babirusa passa seu tempo lutando com outros machos de sua espécie, mas prefere usar suas pernas dianteiras em vez de correr o risco de quebrar suas belas defesas. Especialmente porque uma babirusa macho tem muito poucas chances de acasalar se seus caninos estiverem danificados. Além disso, seus dentes não param de crescer durante toda a sua vida. Eles podem atingir até 30 centímetros, são curvos para trás e podem até causar infecções no animal. Muitas vezes eles podem furar o crânio até formar um laço completo. Embora nenhum estudo tenha sido capaz de provar a verdadeira utilidade dos dentes, é certo que eles parecem ter a função de querer matar lentamente este animal. O estresse é ruim para a sua saúde. Enquanto algumas pessoas podem lidar com isso, outras acham difícil viver com isso. Este vídeo incrível mostra uma cobra comendo a sua cauda e se enrolando em uma loja de animais, provavelmente devido ao estresse e ao superaquecimento. Esta cena não lhe parece estranha? É normal. Encontramos esta figura mitológica e mística em muitas culturas, e também na mitologia. Os escandinavos chamam este fenômeno de os Ouroboros, uma cobra que morde sua própria cauda e representa um loop infinito. Além das visões desastrosas que acompanham este fenômeno em textos, às vezes acontece com répteis que estão muito vivos para se encontrarem nesta posição improvável. A teoria mais realista que explica este fenômeno é que as cobras que mordem suas caudas desta maneira fazem isso sob estresse e pânico. O calor excessivo também tem muito a ver com isso. Sendo um animal de sangue frio, a serpente não é capaz de regular a sua temperatura corporal por si só. Isso também explica porque, no verão, esse animal prefere se refrescar e se refugiar na sombra, em lugares escondidos e improváveis. Mas se não o fizer, o calor então causará o caos no animal, acompanhado de um sentimento de grande fome. E como as cobras de estimação nem sempre têm acesso à comida, elas podem até mesmo atacar a si mesmas. Elas também podem se desorientar durante a muda e atacar sua própria cauda, considerando-a como sua presa. Assim, eles se veem sem cabeça e sem tails. E se você gostar deste vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos continuar. Tenho certeza de que você foi picado por uma abelha em algum momento, certo? Bem, você deve saber que na época em que você se contorcia de dor, a infeliz abelha já estava provavelmente morta. A diferença entre uma abelha e uma vespa é que uma abelha de mel, ao contrário de uma vespa, só pode picar uma vez. E é a forma de seu aguilhão que dá o golpe mortal. Portanto, se você achou que ela estava atacando você para se defender, não está. Ao picá-lo, ela assina sua sentença de morte. E olha o porquê. As abelhas não são agressivas por natureza. Se picam, é sempre no interesse da colônia e apenas para defender seu território, sua colmeia e sua rainha. E sim, a abelha não tem consciência de sua própria vida e dos riscos que corre ao picar. Portanto, ela se sacrifica sem restrições em benefício próprio. E o único responsável por sua morte é o seu ferrão. Isso é verdadeiro patriotismo. Se as abelhas morrem após picarem alguém, é porque seu ferrão tem a forma de um arpão, enquanto os das vespas é muito macio. Quando o ferrão afunda na pele da vítima, a carne se fecha literalmente sobre o ferrão e os ganchos do arpão, impedindo a sua saída. Para escapar, o inseto é forçado a abandonar sua arma, que está ligada a uma parte de seu abdômen que contém a glândula venenosa. Eviscerada, a abelha está assim condenada a morrer, e nós estamos condenados a tentar aliviar a picada o máximo possível. Em Londres, os vários parques da cidade, alguns com lagos, fazem uma grande fuga com patos e gansos flutuando pacificamente sobre a água. Mas se um dia você passear pelos parques da capital britânica, não se surpreenda se testemunhar uma cena mórbida onde patos furiosos se matam uns aos outros no meio da água. Na raiz desta cruel cena, uma guerra por amor.
Sim, pode parecer paradoxal e completamente absurdo, mas em uma determinada época do ano, especialmente durante a época de acasalamento, não é raro ver um grupo de patos machos afogando violentamente uma fêmea. O acasalamento entre os patos já começa em fevereiro e continua até a postura dos ovos, em meados de março até final de julho. Uma vez formado um par, eles ficam juntos durante toda a temporada, o que irrita muito os outros machos da colônia. O desequilíbrio no grupo se deve ao fato de que as pobres fêmeas são parcialmente submetidas à violência especial por parte dos machos durante a época de acasalamento. Os machos solteiros continuam procurando por companheiros, e a única maneira de fazer isso é romper os pares e separar uma das fêmeas de seu companheiro. Como em outras espécies animais, os machos então lutarão pela atenção da fêmea, e se seu companheiro não for forte o suficiente para afastá-lo, a fêmea terá de assumir a culpa. A fêmea também pode morrer quando os machos brigam por ela, pois muitas vezes ela se afoga por causa das brigas. É difícil imaginar uma coisa tão horrível entre essas aves tão doces. Vacas se jogando do topo de um penhasco. Não é nada comum, e é inacreditável. Em 2017, 13 bezerros se atiraram de um penhasco vertiginoso em Lelevron, Suíça, depois de romperem a cerca de seu curral. O drama aconteceu no meio da noite nas alturas da comuna de Volages. Os bezerros quebraram vários fios ao redor dos currais antes de terminarem na beira do penhasco. Então eles se jogaram no vazio como se tivessem sido empurrados. 12 deles morreram instantaneamente e um 13º foi ferido e levado para a clínica de animais em Berna. Certamente, ele caiu em cima dos outros, o que amorteceu a sua queda. O penhasco tinha várias dezenas de metros de altura e terminava em uma rocha lisa que não deixava nenhuma chance a quem caiu sobre ela. Os animais, que pertenciam a vários proprietários, estavam em uma fazenda de um casal. Desde que as notícias se espalharam pela cidade, todos têm tentado descobrir o que empurrou os bezerros para pular no vazio. Sabendo que as vacas, ao contrário das ovelhas, não são animais que se sucedem, quando se sentem em perigo, elas tendem a se dispersar. Portanto, o comportamento dos bezerros foi provocado. O fato de terem quebrado os fios em vários lugares sugere que eles foram muito provavelmente perseguidos por um animal, seja um cão ou um lobo. Além disso, na área, vários rumores sugeriam que 2 lobos estavam atacando no vale próximo. Entretanto, nenhuma pista foi encontrada para confirmar esta hipótese ou a identidade do agressor, tanto mais que as vítimas não mostraram nenhum traço de agressão, tais como arranhões ou mordidas. Outro fato surpreendente é que o suposto agressor perseguiu sua presa, mas não se aproveitou dela uma vez que ela estava morta. O mistério, portanto, permanece completo. Há criaturinhas frágeis que não suportam estresse, como mencionamos anteriormente com a cobra nesse vídeo. Desta vez vamos falar sobre pássaros. Seja qual for o motivo, doença, alimentação desconfortável, higiene duvidosa e etc., a ave sofre e percebe muito claramente qualquer mudança em seus hábitos, e isso tem efeitos prejudiciais sobre seu organismo, 3/4 dos quais são expressos em grande estresse. Esta última tem várias fontes e provoca reações que podem levar à morte da ave. No periquito australiano, em particular, este fenômeno infelizmente não é incomum. Os periquitos são particularmente vulneráveis ao estresse e podem resistir pior do que outras aves. Quando os periquitos são estressados, eles liberam uma grande quantidade de adrenalina na corrente sanguínea. Como resultado, essa adrenalina aumenta a pressão arterial, esgota o suprimento de açúcar no sangue e depois dilata os vasos musculares. Um nível afetado ou frequência de estresse leva à exaustão das glândulas suprarrenais, o que em alguns casos resulta na morte súbita da ave. Assim que pensamos no louva-a-Deus, pensamos automaticamente neste inseto vicioso que tem a reputação sinistra de um canibal. De fato, sabe-se que ela devora seu companheiro após o acasalamento. Eu diria que isso não é lá muito católico, mas na realidade é mais complicado do que se parece, porque o fenômeno não é necessariamente sistemático. Este inseto, nativo da África, é às vezes apelidado de tigre da grama. Ele é muito voraz, e a sua dieta particular o distingue de outros insetos. De fato, os louva-a-Deus se alimentam principalmente de insetos vivos, às vezes maiores do que ele mesmo. Seus alimentos preferidos são grilos, abelhas, borboletas e até mesmo alguns pássaros pequenos. Como acabamos de dizer, o louva-a-Deus é voraz, e ao contrário do que muitos podem acreditar, ela pode comer tantos machos quanto fêmeas de sua espécie. O fato é que, para sobreviver quando a comida é escassa nas proximidades, a fêmea devorará o macho durante ou após a cópula. Isso lhe dará proteína suficiente para transportar seus ovos, o que lhe permitirá ter suas crias nas melhores condições possíveis. Mas, mais uma vez,
Isso não é sistemático. Às vezes nada acontece, todos vão para casa e a festa acaba. O louva-a-Deus é similar à viúva negra, que também pode engolir o seu companheiro, quase sistematicamente. Embora na natureza, isso é muito mais raro, pois a comida é mais abundante. Na Escandinávia, um estranho fenômeno vem ocorrendo há alguns anos. Lemmings, pequenos roedores, invadem a tundra a cada 5 ou 10 anos. Depois, há uma verdadeira explosão populacional e esses animais desaparecem repentinamente. Centenas de carcaças de bainhas são encontradas em rios e margens de lagos ou ao longo de estradas. Enquanto alguns pensam que estes são impulsos suicidas, outros acreditam que os lemmings são capturados e mortos por seus predadores, tais como os estofados, raposas polares, corujas ou mesmo os cuas. Esta explicação parece mais lógica, já que os predadores chegam em massa quando os lemmings são numerosos. Outros cientistas argumentam que, quando a pressão populacional é excessiva, os lemmings, movidos pela necessidade de encontrar um novo habitat, podem migrar em grandes grupos. Embora não sejam excelentes nadadores, como lontras e texugos, em alguns casos eles podem morrer se o esforço necessário exceder sua condição física. O argali é uma espécie de cabra, mais especificamente uma ovelha de montanha, que vive na Ásia Central, Tibete, China e Mongólia. Entre os mongóis, o argali é uma ovelha selvagem, mede entre 140 e 160 centímetros de comprimento e até 112 centímetros de altura e pode pesar até 120 quilos. Uma bela fera. Mas o que a torna ainda mais sublime são seus imponentes chifres espirais, que podem atingir 1,25 m de comprimento e 50 centímetros de circunferência, e cujas pontas sempre apontam para fora. No entanto, apesar de sua aparência majestosa, esta ovelha tem um destino trágico para viver. Seus chifres são, na verdade, uma espada de 2 gumes. Como com outras espécies, as ovelhas argalinas gostam de permanecer em um grupo de sua própria espécie. Os machos frequentemente usam seus chifres como saca-rolhas para competir uns com os outros. Entretanto, além de serem uma arma em potencial para outras ovelhas, seus chifres também podem feri-las mortalmente. Em uma inspeção mais próxima, à medida que a idade das ovelhas e os chifres crescem, os chifres podem realmente furar suas bochechas. Como resultado, as ovelhas são muito frequentemente mortas por seus próprios chifres. Os chifres, que a princípio servem como uma arma para se protegerem, tornam-se sua maior ameaça no final de suas vidas. O que você acha desses 10 animais incomuns? Você acha que era possível que os animais cometessem suicídio? Diga-nos o que você acha nos comentários.